Pai do Senhor Jesus, irmãos, amém. Aqui quem vos fala é o irmão Cláudio Carvalho. Estou aqui na minha humilde biblioteca, amém, em nome de Jesus. Vamos começar mais um estudo hoje, referente a uma religião, da nossa série Religiões e suas seitas, as suas heresias, religiões heréticas. Hoje nós vamos falar de uma religião que se chama ciência cristã. Amém? Se você puder compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoa possível para obter conhecimento e receber e entender e conhecer qual que é essa seita e quais são as heresias dessa seita religiosa herética. Então vamos entender sobre ciência cristã. Vamos começar da origem. A origem foi fundada por Mary Baker Eddy. O local foi nos Estados Unidos, em Boston, no ano de 1866. Agora vamos conhecer um pouquinho da história. A ciência cristã é uma mistura de filosofia, sistema de cura e religião. Não tem nada de ciência e nem de cristã. Foi fundada por Mary Baker Eddy, nascida em julho de 1821, numa fazenda de Bow, estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. Com 17 anos, tornou-se membro da igreja congregacional em Teton. Em 1844, 2 meses depois da morte do seu primeiro marido, George W. Glory, ela teve um filho, George W. Glory Jr., que nunca foi reconhecido pela mãe, sendo criado por outra família. Em 21 de julho de 1853, ela casou-se novamente com o Dr. Daniel M. Patterson, de quem se divorciou em 1873, por infidelidade dele. Em 1877, casou-se pela última vez com Asa G. Eddy, que faleceu em 1882. Em 1862, a senhora Eddy consultou o famoso Dr. P.P. Quimby, relojoeiro, que praticava ocultismo, psiquismo, espiritualismo e etc. Ocultismo magia negra, psiquismo, o psique. Psique na psicologia é estudo da alma e do espírito. E o espiritualismo. Em dia 1º de fevereiro de 1866, após grave acidente no gelo, uma experiência de cura sem auxílio de remédios teve início a ciência cristã. Depois de curada, começou a ensinar seus métodos de ciências cristãs numa classe cobrando $300 por 7 lições. Quando morreu, deixou perto de $3 milhões. A população de Boston acolheu a ciência cristã. Logo foi organizada a sociedade com o nome de Igreja do Cristo Cientista. Em 1879, com a senhora Eddy na presidência, em 1881 ela foi eleita pastora. Nesse mesmo ano foi fundada a Universidade Metafísica lá em Massachusetts para instruir estudantes. Em 1886, a Associação da Ciência Cristã Nacional foi organizada. Em 1888, existiam 30 academias em vários setores dos Estados Unidos. Em 1892, o movimento foi estabelecido definitivamente com a fundação de uma sede central em Boston, sob a denominação de
a igreja mãe, ou primeira igreja do Cristo cientista. No princípio de 1910, a senhora Ed fundou um periódico que é conhecido como um dos melhores do mundo, Christian Science Monitor, e construiu um famoso templo. Em dia 2 de dezembro de 1910, a senhora Ed morreu com a idade de 89 anos. É engraçado, né, meus queridos? Você vê que aqueles que vivem na mentira, os falsos profetas, né? Os falsos líderes, aquele que não quer saber do Senhor Jesus, aquele que não quer amar o seu próximo, aquele que não quer fazer o bem, eles vivem muito tempo. Mas sabe por que as pessoas vivem muito tempo assim? É porque Deus ainda dá a oportunidade dessas pessoas se arrependerem. E Deus, ele permitiu a operação do erro na terra para que aqueles que sejam sinceros, que tenham caráter, se manifestem no meio do erro, se manifestem no meio dessas heresias. Por isso que Deus permite a operação do erro. Por isso que Deus permitiu o espírito maligno se aproximar de Saul, para que aqueles que são verdadeiros venham ser manifestos. Em todos os continentes, principalmente América do Norte, África, Ásia, começando também no Brasil, existem adeptos da seita no total de aproximadamente de 500 mil ao redor do mundo. Em 1967, havia adeptos na Argentina, Brasil, Chile, Guiné, Peru, Uruguai, Venezuela, além dos Estados Unidos. A direção da seita agora está a cargo de uma junta diretiva seguindo as leis escritas pelo senhor Ed, né? O último esposo aí da Mary Baker. Vamos ver as doutrinas deles, vamos refutar as doutrinas deles, né? Dessa seita herética. Bom, a doutrina deles, da Bíblia. O senhor Ed colocava em dúvida certas passagens das Escrituras. O manual do senhor Ed é considerado superior à Bíblia. Então, as leis, as doutrinas, a palavra dessa seita herética chamada ciência cristã, os ensinamentos do senhor Ed, a qual foi o último marido ali da Mary Baker, que foi dali onde ela conheceu essa ciência cristã. Então, a palavra dele, os ensinamentos deles, a doutrina dele está acima da Bíblia Sagrada. Vamos refutar essa heresia? Refutação contra essa heresia. A Bíblia é divinamente inspirada por Deus, que está lá em 2 Timóteo 3,16 até o 17. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. A própria Bíblia exalta os mandamentos de Deus. Salmo 119. A Bíblia condena outras escrituras. 2 Pedro 3,16 e Gálatas 1, 8 e 9, né? Que em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, a Bíblia fala assim, que se o apóstolo Paulo fala assim, se eu vos trazer um outro ensinamento, e se viu o anjo trazer um outro ensinamento, pregarmos ou pregar o outro evangelho, é anátema, é maldito, não creais. Vamos lá. Outra doutrina deles, anjos. Olha a doutrina deles, referente aos anjos. Os anjos são puros, pensamentos vindos de Deus, alados de verdade e amor, seja qual for o seu individualismo. Então ele está dizendo aqui que Satanás é puro, que os demônios é puro, né? São pensamentos puros que vêm de Deus. Então vamos refutar essa heresia. Refutação. Os anjos são criaturas espirituais que servem a Deus e ajudam os homens. Gênesis 19:1, Mateus 28:2-4, Hebreus 1:6 ao 14 e Judas 6. Então, veja bem. Vamos aqui numa outra doutrina. Doutrina de Deus. Deus. Para a ciência cristã, Deus é tudo em todos. Deus é mente, espírito, alma, princípio, vida, verdade, amor, incorpóreo,
divino, supremo, infinito, uma ideia panteísta, não crê na Trindade divina, pois sugere para eles um politeísmo, não creem na criação, pois Deus é tudo em todos, então não pode ser o Criador. Então, para eles, Deus é tudo em todos. Então, você é um Deus, eu sou um Deus, entende? Então, tudo é Deus para eles, tudo. Vamos refutar isso contra essa heresia. Refutação. Deus é o Criador, está lá em Gênesis 1:2. Salmos 8, do 3 ao 9. Colossenses capítulo 1, do 15 ao 17. Existem corpos celestes, corpos terrestres. 1 Coríntios 15, do 38 ao 41, João 3, 6, 2 Coríntios do 5 ao 6. A Trindade está presente nas Escrituras. Gênesis 1, 26, Mateus 3, 13 ao 17, João 16, do 13 ao 16, né? Porque Deus Pai enviou o seu Filho, que o Filho está lá em João 1:1, que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo habitou entre os homens. E o verbo veio, né, habitou entre os homens. Jesus morreu para ser propiação dos pecados dos homens. E quando Jesus subiu ao Pai, ele enviou o Auxiliador, o Espírito Santo, para nos ajudar em todas as coisas. Então, o Espírito Santo nos convence do pecado, que nos conduz até Jesus, e crendo em Jesus serão salvos. Quem for batizado será salvo. Indo até Jesus que nos conduz ao Pai. Então, há uma trindade, né? A Bíblia fala que há 3 que testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito. Há 3 que testificam na terra, né? O sangue, a água e o Espírito. Então vamos ver aqui outra doutrina deles. A vida futura, doutrina dessa religião maldita. Não existe céu, inferno nem juízo para o cientista cristão. Vamos refutar essa heresia. A vida futura, Hebreu 9:27, que a Bíblia fala, né? Morreu, segue-se o juízo. Apocalipse 20:11, Apocalipse 21 ao 7. Jesus ensinou sobre o céu e sobre o inferno. Mateus 22:13, Mateus 25:30, Mateus 25:46, Lucas 23:43, João 11:25. Paulo ensinou sobre a vida futura, Filipenses 3:20 ao 21, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Pegue o papel, pegue a caneta e vamos marcar, né, meus queridos, esse estudo. Vamos lá, outra doutrina deles, ordenâncias. Não são realizados nem o batismo, nem a ceia do Senhor para o cientista cristão. O batismo é purificação pelo Espírito, submissão no Espírito, e a ceia não é necessária, uma vez que o sacrifício de Cristo não tem validade. Vamos refutar isso, né? Para os cristãos, tanto o batismo quanto a ceia são atos simbólicos. Nós não podemos esquecer, irmãos, que é um símbolo, né, das verdades espirituais do batismo. Aí tá lá, né, João 1:6 ao 8, João capítulo 1, 6 ao 8 e o versículo 33. Mateus 3, 13 ao 17, Romanos 6, do 1 ao 10, Atos 2, 38, né? Mateus 26, do 24 ao 30, 1 Coríntios 11, do 23 ao 28. Então, entenda uma coisa. O batismo, a Santa Ceia, é um símbolo, é simbolismo. Isso não impede de ser salvo. Entenda isso. Não interprete de uma forma errônea. A ceia serve para ter comunhão com os irmãos. É bom ceiar? É bom ceiar. Só que a ceia é um simbolismo. A ceia representa que o corpo venha a estar reunido. Comer do pão, que o do pão é a palavra, e beber do cálice, o cálice, que o sangue é a remissão dos nossos pecados, é a nova aliança, né? Então, veja bem, isso é um simbolismo, não pode virar fanatismo, não pode virar algo obrigatório, isso é simbolismo. Vamos ver uma outra heresia. A oração. Para o Senhor Ed, né, que as palavras do Senhor Ed, né, as palavras dele estão acima da Bíblia. Agora vamos ver a doutrina da oração. Para o Senhor Ed, Deus não sofre influência por parte do homem
o desejo é a oração e não precisa de expressão audível. Vamos refutar. Jesus aconselhou os discípulos a orarem, né? Lucas 11, do 1 ao 4, Mateus 6, do 5 ao 13, Mateus 7, do versículo 7 ao 11. Jesus orou muitas vezes. Mateus 26, do versículo 39 ao 44, Lucas 6, 12. A oração é conversar com Deus, né? A Bíblia fala em Mateus 6,7 que nós não viemos fazer orações repetidamente. Tem muito crente que ora, Pai Nosso, que está no céu, está repetindo. Já está pecando. E isso é religiosidade. Os religiosos não entendem isso, não tem interpretação, revelação do Espírito. Aí eles ficam repetindo diversas vezes, sendo que o próprio Jesus falou: não repiteis, não fazei orações repetidas. Oração é conversar com Deus. Quando você vê aquela mensagem, aquela passagem, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Quando você começa a orar, Pai Nosso que está no céu, aí você já entra numa conversa referente ao Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, realmente tu és o Deus Pai, realmente tu enviou o teu Filho, Pai Nosso que está no céu, e para que o Senhor seja o nosso Pai, ali a tua palavra fala em João capítulo 1, versículo 12, que Deus deu a oportunidade àqueles que creem em Jesus a se tornarem filhos de Deus. Então ali você vai falando Pai Nosso e já vai entrando numa conversa, já vai entrando numa oração. Só que muitos religiosos fazem dessa mensagem uma reza. O que é uma reza, pregador? O que é uma reza, irmão Cláudio? A reza é você citar diversas vezes, é você repetir a mensagem diversas vezes, é você repetir a oração. Isso se torna uma reza, isso é pecado. Mateus 6,7. Não fazeis orações repetidamente. Amém, meus queridos? Agora vamos lá. Uma outra doutrina deles, né? Jesus Cristo. Deus é indivisível. Então Deus não é divisão, ele está dizendo. E uma porção dele não pode entrar no homem. Jesus foi o homem do primeiro século e demonstrou o Cristo, ideia divina de Deus. A ciência cristã nega a deidade de Jesus, bem como sua natureza humana e seu sofrimento, sua morte e ascensão. Vamos refutar essa heresia. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo encarnou. Lucas 1:30 até o 35. Mateus capítulo 1, 18 ao 23. João capítulo 1, versículo 1 ao 18. Não há separação entre Jesus Cristo e Jesus morreu por nossos pecados. E ressuscitou, né? Aí tá as referências bíblicas. Isaías 53, versículo 5 ao 10. Efésios capítulo 1, versículo 7. Gálatas capítulo 1, versículo 1 ao 8. Hebreus capítulo 9, 14 ao 28, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, 1 Coríntios 15, do 3 ao 4. Outra doutrina, homem e o pecado, a doutrina deles. Para a ciência cristã, o homem foi e sempre será perfeito, sendo incapaz de pecar. Então aqui está dizendo que o homem é perfeito, o homem é incapaz de pecar. O homem é ideal de Deus, bom e fora do alcance do mal. O pecado é uma ilusão da mente mortal. Vamos refutar isso aqui, contra essa heresia. A Bíblia ensina a existência clara do pecado e afirma que todos os homens o cometeram. Romanos 3:23, Romanos 6:23. No Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida eterna vem através de Jesus Cristo. Em 1 João, capítulo 1, do 8 ao 10, em 1 João, capítulo 5, 17 ao 20, a qual o apóstolo João vai dizer, né, na primeira quarta João ali, no livro de João: filhinhos, não pequeis, mas se pecais, há um advogado, Jesus Cristo, para perdoar os nossos pecados. Então, aqui outra doutrina, Satanás. Satanás não existe, sendo o mesmo que mentira, erro, mal. Refutação contra essa mentira, contra essa heresia. Jesus Cristo cria na existência de Satanás. João 8:44, que vai dizer que Satanás, ele não havia verdade, porque ele é o pai da mentira. Quem mente, quem vive na mentira é filho do Satanás, filho do diabo, porque nele não há verdade. Mateus 4, do 1 ao 11.
Os apóstolos ensinaram a existência de Satanás. 1 Pedro 5, 8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 ao 9, Tiago capítulo 4 ao 7, Apocalipse 20 ao 10, né? E a qual o apóstolo Pedro fala, se não me falha a memória, que Satanás está como um leão ao nosso derredor para nos tragar. Amém, meus queridos? Esse aqui é a religião, uma seita religiosa, herética e refutando contra suas heresias. Amém? Em nome de Jesus, vocês puderem, compartilhe para as pessoas adquirirem esse conhecimento. E é bom nós passar o conhecimento, aquilo que nós aprendemos, aquilo que Deus nos revela. Para você se tornar mais sábio, você tem que passar a sabedoria e o conhecimento. Para você adquirir mais conhecimento, você tem que repassar o que você aprendeu. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique na paz em nome de Jesus Cristo.